Partindo agora para a digestão de proteínas. Falei aqui anteriormente sobre a digestão de carboidrato, agora sobre a digestão de proteínas. Sobre as proteínas, é importante a gente lembrar que elas são formadas por cadeias de aminoácidos. Então, o grupo amina e o ácido, além do radical, que essas moléculas elas possuem, né, que é isso que vai fazer com que um aminoácido seja diferente do outro, vai ser o radical dele que vai ser diferente. E essas proteínas são quando esses aminoácidos se juntam através de ligações que a gente chama de ligações peptídicas. Então, eu pego um aminoácido junto com um aminoácido que pode ser ou do mesmo ou diferente, e aí eu formo uma proteína, né, juntando vários aminoácidos, eu vou formar uma proteína que a conformação desses aminoácidos, como é que eles são juntados pelas ligações peptídicas, é que vai dizer qual proteína que eu tenho. E para eu absorver essa proteína, eu não absorvo ela de forma completa, eu absorvo apenas os aminoácidos. Então, a função das minhas enzimas vai ser justamente quebrar as ligações peptídicas para que o meu corpo possa absorver os meus aminoácidos. Então, como é que ocorre a digestão de proteínas inicialmente no estômago? Na boca a gente não tem essas assim, enzimas específicas para fazer a digestão das proteínas de forma como a gente tem, por exemplo, a ptialina na digestão dos carboidratos. Mas aqui no estômago a gente já tem uma enzima muito importante para quebrar as minhas proteínas, que é a pepsina. A pepsina é uma enzima liberada no estômago e que ela vai ser liberada na forma desimogênio, na forma de pepsinogênio, ou seja, é uma enzima que ainda não está ativa, ela ainda não está em funcionamento, ela não consegue quebrar as proteínas na forma como ela é produzida. Ela precisa de um pH ácido, que é justamente o pH estomacal, para que ela seja ativada na sua forma de pepsina, e aí sim ela possa agir. E ela faz o quê? Ela consegue quebrar o colágeno, que é uma proteína que está presente especialmente na proteína animal. Então, é uma das poucas substâncias que vão conseguir, uma das poucas enzimas que vai conseguir quebrar o colágeno, facilitando a digestão, especialmente da proteína animal, que está lá no tecido conjuntivo. Assim como nós temos colágeno, os outros animais também possuem colágeno e a gente precisa conseguir digerir essa substância para quebrar a nossa proteína e conseguir posteriormente que ela seja absorvida. Então, ela inicia apenas a digestão e realiza uma pequena parte do processo e faz essa conversão, né, de substâncias maiores em substâncias menores. Posteriormente, lá no suco pancreático, a gente vai ter a ação de outras enzimas que vão digerir ainda mais essa proteína. Então, a gente tem a digestão da pepsina e no suco pancreático, a maior parte das proteínas vão ser quebradas. Como vocês podem perceber, que foi semelhante também na parte dos carboidratos, parte exócrina do pâncreas, que é justamente essa parte do pâncreas que libera as enzimas digestivas, ela vai ser uma das principais formas de digestão. Então, boa parte da digestão ocorre pelo suco pancreático, que é liberado lá no duodeno. E isso faz com que grande parte dessas substâncias sejam quebradas nessa região do duodeno, para que possam ser absorvidas ainda no meu intestino delgado. Então, quais são essas enzimas? A tripsina, a quimiotripsina, a carboxipolipeptidase e a elastase. Como é que elas funcionam? A tripsina e a quimiotripsina, elas dividem as proteínas em pequenos polipeptídeos. Então, a gente tem os polipeptídeos, que são substâncias menores que as proteínas, mas ainda são conjuntos de aminoácidos. Então, os polipeptídeos ainda têm muita dificuldade em ser absorvidos. Então, eles ainda precisam ser quebrados, tá bom? A carboxipolipeptidase, ela vai pegar esses peptídeos, que são moléculas mais complexas que os aminoácidos, e vão clivar. Vão pegar os aminoácidos das extremidades desses polipeptídeos e vão começar a quebrar e soltar esses aminoácidos, para que aí sim a gente possa absorver os aminoácidos. E a gente tem também a elastase, que aqui eu acabei escrevendo errado, que digere as fibras de elastina, que também estão presentes muitas vezes na proteína de origem animal. Então, novamente, a maioria das proteínas são quebradas em dipeptídeos e tripeptídeos nesse ponto. O nosso corpo consegue absorver alguns dipeptídeos, mas em grande parte é absorvido em forma de aminoácidos, tá bom? E por fim, a gente tem as peptidases, né, que vão quebrar esses dipeptídeos, tripeptídeos em aminoácidos, para que a gente possa absorver efetivamente os aminoácidos. Então, elas são enzimas que quebram polipeptídeos, tripeptídeos, dipeptídeos e alguns aminoácidos. E esses três podem ser absorvidos, lembrando que principalmente o que vai ser absorvido são os aminoácidos, e não os tripeptídeos, apesar de eles serem sim absorvidos em certa quantidade.
E aí lá dentro do interócito, aí a gente vai quebrar, finalmente, fazer a quebra final dos dipeptídeos e tripeptídeos que conseguiram ser absorvidos em aminoácidos únicos, para que esses possam ser utilizados. Então percebam que nosso corpo ele quebra a proteína em vários aminoácidos, através de todas essas enzimas que eu falei, para depois reconstruir as proteínas baseadas no que o nosso corpo precisa. Então quando a gente pensa, por exemplo, em ingerir uma proteína específica, nosso corpo não vai absorver essa proteína. Por exemplo, na suplementação oral com colágeno. O nosso corpo vai pegar esse colágeno e ele não vai absorver o colágeno, e sim os aminoácidos que compõem o colágeno. Então, nosso corpo vai utilizar esses aminoácidos para construir as proteínas que o nosso corpo precisa, que pode ser o colágeno ou pode ser outras proteínas que tenham aminoácidos em comum. Então, entendo que isso ocorre no processo de digestão para que vá haver absorção e depois a nova produção de proteínas. Está aqui novamente. As proteínas quebradas pela pepsina, aí formam moléculas ainda grandes, que são quebradas pelas enzimas pancreáticas, em polipeptídeos e aminoácidos, que vão sofrer ação das peptidases e por fim vão acabar virando os aminoácidos, que são o que são principalmente absorvidos pelo nosso trato gastrointestinal. Por último, a digestão de lipídios. Então vamos lá. Os lipídios, quais são os lipídios principais que estão presentes na nossa dieta? São os triglicerídeos, que são os mais abundantes, que são compostos por glicerol e ácido graxo. Coloquei aqui uma molécula de ácido graxo. E além desse, a gente tem também o fosfolipídio, os ésteres de colesterol, né, e também o colesterol em si. O colesterol ele não possui ácido graxo, mas por suas características químicas, ele também é considerado um lipídio. Então, são esses os lipídios que são um grupo, de certa forma, heterogêneo, em que uma característica comum a muitos deles, mas, por exemplo, não ao colesterol, é possuir uma molécula de ácido graxo. Então, esses são substâncias que têm essa característica importante de serem apolar e, portanto, hidrofóbicas, tá bom? E isso dificulta um pouco o nosso processo tanto de digestão quanto a absorção dessa substância. E aí que vai ser falado mais posteriormente. Enquanto o carboidrato ela tem função energética, a proteína é principalmente estrutural, o lipídio ela vai agir, de certa forma, em ambas. Então, a gente pode utilizar os lipídios para a produção de energia, através da sua conversão pela gliconeogênese, então glico de glicose, neo de novo, gênese de formação. Eu transformo esses meus lipídios e, de certa forma, algumas proteínas também em glicogênio, em glicose, posteriormente. E isso eu consigo utilizar os meus lipídios como energia, ou então eu posso utilizar ele de forma também estrutural, como, por exemplo, a membrana celular, que possui lipídios em sua composição. Especialmente o que principalmente é usado para fazer essa parte mais estrutural é o próprio colesterol, que vai estar presente em diversas estruturas do nosso corpo. Então, como é que ocorre? Como eu falei, os lipídios eles são hidrofóbicos, então eles não interagem muito bem com a água. Logo, eles não se dissolvem e, consequentemente, a sua área de contato com as enzimas que vão depois digerir eles é muito baixa. Por isso que a gente precisa com que ocorra o que a gente chama de emulsificação. Então, nosso fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, e depois vai ser liberada lá no duodeno, junto com o suco pancreático na ampola de Vater, né? Lá no nosso duodeno, esqueci agora o nome, mas no ducto pancreático principal, que se junta com a bile, com o ducto biliar. E aí, dessa forma, esses sais biliares, né, que compõem a bile, vão ter a função de emulsificar a gordura. Então, quando a bile entra em contato com a gordura, ela emulsifica. O que é emulsificar? Não é quebrar. Eu não altero quimicamente os meus lipídios. Eu apenas pego uma quantidade grande de lipídio e vou misturando ele com essas substâncias que são emulsificantes, são anfifílicas, e vou pegar uma quantidade grande de lipídio e vou como se fosse dissolvendo ela. Eu formo o que a gente chama de glóbulos de gordura. Então eu pego uma quantidade bem grande de gordura que não está dissolvida na água e torno ela solúvel através do processo de emulsificação com moléculas anfifílicas.
Então, com isso, qual é a ideia disso? É aumentar a superfície de contato desses lipídios para que aí sim as minhas enzimas elas possam agir. Então, os sais biliares, a bile, não altera a conformação química. É algo mais físico mesmo. É como se eu pegasse um bolão de gordura e começasse a dividir em vários pedaços com menos gordura, para aí a enzima poder fazer efeito. E quais são as enzimas que vão fazer a digestão de lipídios? A gente tem a parte inicial, né, que vai ser através da lipase lingual, que vai ter sua ação na parte mais alta do nosso trato gastrointestinal, mas isso vai ser uma parcela muito pequena, menos de 10% vai ocorrer na digestão através da lipase lingual. A principal lipase é a lipase pancreática, a principal enzima, novamente, o suco pancreático agindo como um dos principais fatores da digestão. Ela vai realizar quase todo o processo. Os enterócitos, que geralmente fazem a parte final da digestão, elas produzem sim alguma lipase, mas essa geralmente não costuma ser necessária. Então, a gente tem essa lipase pancreática, que é a grande parte da digestão dos lipídios, que vai pegar e aí sim vai alterar quimicamente as moléculas do lipídio e vai dividir em ácidos graxos, em colesterol, beleza? E aí vai poder ser absorvidas essas substâncias pelo nosso corpo. Ela possui um processo de absorção diferente, os lipídios, porque eles são hidrofóbicos, como eu falei. Então, na próxima aula eu vou explicar como ocorre e por que esse lipídio é absorvido de forma diferente da proteína e do carboidrato. A gente tem essas enzimas que vão quebrar os fosfolipídios, fosfolipídios e os ésteres de colesterol. Então, essas enzimas, a fosfolipase A e a colesterol hidrolase, vão quebrar os fosfolipídios, os ésteres de colesterol, e aí sim terminar esse processo de digestão.